o vídeo dessa semana vai ser sobre costura de novo e eu vou mostrar pra vocês como fazer uma eco bag super bonitinha usando tecidos que a gente já tem em casa. Eu já cortei o material, então eu vou mostrar pra vocês quais as medidas que eu utilizei e eu vou mostrar a mesa e a gente vai começar a costurar. Pra fazer então esse tutorial, vocês têm que ou saber costurar ou ter visto o primeiro vídeo aqui do canal ensinando os passos básicos da costura. Eu vou deixar o material que a gente utilizar aqui e as medidas na caixinha de descrição do vídeo e também vou deixar linkado esse primeiro vídeo com os primeiros passos de costura. Espero que vocês gostem, então bora lá? Então, pessoal, eu cortei no algodão cru um retângulo de 40 centímetros de altura por 38 de largura. Vocês podem fazer a medida que vocês acharem melhor ou do tecido que vocês tiverem em casa. Eu quis fazer maiorzinha, porque o intuito é ir no supermercado e conseguir comprar, né, e trazer as coisas sem precisar utilizar sacolinha de plástico. Daí, vocês podem cortar dois pedaços desse aqui, de 40 por 38, ou vocês podem fazer um lado de cada cor. Nesse caso, eu tinha esse tecido estampado aqui em casa, ó. E aí, eu cortei a mesma medida, 40 por 38. Cortei os dois juntos, porque eu quis fazer a parte da frente estampadinha, uma estampa super bonitinha que eu tinha aqui. Vocês podem usar qualquer estampa. O importante é que todos os tecidos que vocês utilizarem sejam plano. Não é bom ter elastano aqui para essa costura, porque a sacola precisa ter bastante resistência. É melhor utilizar um tecido plano, tá? E aí, vocês também vão precisar cortar duas tiras de 8 centímetros de largura por 44 de altura, que elas vai ser as tiras da bolsa. Então, como elas vão ficar dobradas com 22 centímetros, eu cortei com 44, tá? Vocês passem bem aí o tecido de vocês e a gente vai começar a costurar. Como que eu vou fazer essa costura? Primeiro a gente vai costurar as alças. Vocês vão pegar a primeira alça, vão dobrar ao meio e vão passar uma costura aqui na lateral. Vocês podem colocar alfinete se vocês quiserem. Aqui, vou colocar mais um alfinete aqui. Agora eu vou passar a costura aqui na lateral. Baixa o pezinho da máquina. Faz os pontinhos pra frente e o retrocesso. Aqui eu tô costurando com a largura do próprio pezinho da máquina, mas se vocês quiserem medir 1 centímetro, fiquem à vontade. Pronto. Lembrando que, se vocês colocarem o alfinete na horizontal, vocês não precisam tirar ele durante a costura, porque a agulha vai passar por cima. Se vocês colocarem ele no sentido da costura, daí vocês precisam tirar, tá bom? Tô tirando aqui os alfinetes. A alça tá fechadinha e agora eu vou virar ela. Essa parte é um pouco chatinha, porque a alça é fininha, tá? Mas vão tranquilos que uma hora vai dar. Eu vou virar ela e vou costurar a outra alça e eu já volto aqui pra mostrar como continuar pra vocês. Pronto, tá aqui as duas alcinhas já viradinhas, ó, bem bonitinhas. E agora, então, a gente vai passar um pesponto. O que que é o pesponto? É fazer uma costura de acabamento no lado externo do tecido, no caso, o lado que eu já virei. Eu vou fazer um pesponto bem fininho aqui desse lado, que é o lado da costura, ó. E do outro lado também, daí a alça vai ficar toda pespontadinha. Eu vou colocar aqui bem certinho. E eu vou medir o mais fininho possível ali, pra ficar bem bonitinho esse acabamento, tá? Pronto, ó. Isso aqui é um pesponto. Ó, fica assim, pespontadinho, tá? E aí, agora, vocês vão fazer isso do outro lado e também na outra alça. Eu já volto aqui pra terminar com vocês. Aqui, então, eu tô com as duas alças pespontadinhas, ó. Bem bonitinhas. E aí, a gente vai pra parte da eco bag mesmo, tá? Como que a gente vai fazer? Se o tecido de vocês tem um lado direito e avesso, vocês vão colocar direito com direito. No caso aqui, eu vou colocar a minha estampa pra baixo. E o algodão cru não tem lado, então tanto faz. Então, eu vou botar aqui, escolhi um lado com a estampa virada pra baixo, tá aqui a estampa, ó. E eu vou costurar 3 lados desse retângulo.
as duas laterais e a parte de baixo, tá? Eu vou deixar a parte de cima aberta para aplicar as alças e fazer a bainha final depois. Então, vamos lá. Chegando aqui embaixo, vocês vão baixar a agulha, levantar o pezinho da máquina e virar o tecido de vocês para costurar, então, essa outra parte aqui. Segura lá no final, põe um alfinete, se você preferir, se sentir mais seguro, e bora lá. Pronto, cheguei aqui no final, vou cortar os meus fiozinhos. Tá aqui. Se vocês olharem aqui, ó, tá a estampa costuradinha com o algodão cru, tá? E agora, então, a gente vai aplicar as alças. Então, tá, aqui tá a nossa parte aberta, ó. O resto é os costurados, os lados costurados. Como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a bolsa ao meio, tá? Bem retinho. Deixa bem retinho aqui. E a gente vai fazer uma marcação da onde vai começar a costura das nossas alças. Essa marcação, ela tem que ser a mesma dos dois lados. Não tem uma medida específica, tá? Vocês fazem o que vocês acharem melhor. Se vocês querem que fique mais pertinho aqui as duas, ou se vocês querem que elas fiquem mais abertonas, assim, as alças. Como vocês acharem melhor de segurar, tá? Só que ela tem que ser a mesma dos dois lados. Então, aqui eu dobrei ao meio. Eu vou pegar um giz aqui e vou marcar onde eu quero que comece a costura da minha alça. E vou marcar do outro lado também, do avesso, ó. Não, do avesso não, né? Do outro lado. Ó, viram que eu marquei? E marquei aqui também. E aí, a gente precisa dar uma baixadinha, porque a gente tem que marcar nas costas também da bolsa, que é ali, ó. E agora, pra fazer o outro lado, a gente pode virar e fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Junta bem ao meio e baixa um pouquinho a parte de cima pra fazer a marcação aqui nas costas da bolsa. Que seria aqui no meu, onde tá o tecido do algodão cru. Aí, agora, eu tenho essa marcação aqui e essa marcação aqui. Essa marcação aqui e essa marcação aqui. Beleza, daí com as marcações feitas, a gente vai conseguir aplicar as alças. Como que a gente vai fazer essa parte? A gente vai aplicar pelo direito do tecido primeiro. Vocês vão entender depois, tá? Aqui, nesse caso, eu não vou fazer zigue-zague, nem passar overlock, nem nada. Mas se vocês quiserem passar aqui uma overlock, se vocês tiverem, ou se a máquina de vocês tiver a opção zigue-zague, vocês podem fazer aqui. Vou pegar a alça e vou colocar o início dela na marcação aqui, ó. No caso, pra dentro, pro meio da bolsa, que é o final da marcação pra cá. Aí, eu vou colocar do lado direito, com a rebarbinha aqui virada pra cima, e vou colocar um alfinete aqui. Viram? Aí que eu tenho que cuidar pra alça não ficar virada, ó. Eu vou pegar ela bem retinha, vou botar ela pra cima assim, e vou aplicar o outro lado do mesmo jeito. Da marcação pra dentro da bolsa. Vou lá e coloco um alfinete. Assim. E aí, a alça tá aqui, ó. Direitinha. Sem tá toda revirada, porque eu vou ter que segurar a bolsa aqui, né? Eu deixei mais abertinho aqui, se vocês quiserem colocar mais pro meio, pra alça ficar um pouco mais comprida, fiquem à vontade. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como a gente fez as marcações pra aparecer dos dois lados, eu vou pegar minha alça, vou colocar aqui dentro, do lado direito do meu tecido aqui, ó. Vou botar assim, e só vou olhar aqui pra pegar onde que ficou a marcação. Aqui. E vou colocar um alfinete.
Vou esticar a alça bem retinha. E vou colocar do outro lado. Vou ver onde é que tá a minha medição. E colocar um alfinete. E aí a alça ficou aqui. As duas alcinhas, tá? Aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura aqui. Bem reforçada. Vou voltar umas 2 vezes, tá? Vou fazer o retrocesso, só que eu vou fazer um retrocesso mais longo, que pegue toda a largura da alça. Então, eu vou ir, voltar e ir de novo, pra ela ficar bem firme na bolsa, tá? Posicionei aqui no início e vou costurar, então. Aqui eu vou tirar o alfinete, porque eu vou fazer o retrocesso, só pra garantir que não vai pegar no alfinete. Pronto. Como eu falei pra vocês, eu fiz o retrocesso ao longo de toda a largura da alça. Pra fazer mais reforçado. Então, tem 3 costuras aqui, pegando exatamente na mesma parte, que é pra ficar bem reforçadinho. Agora, eu vou fazer as outras 3 partes, essa e o outro lado, e eu já volto aqui pra mostrar o próximo passo pra vocês. Pronto, eu costurei os 4 lados, né, as 4 partes de alça. E agora, eu vou ter que virar pra fazer o acabamento bonitinho aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse acabamento. Bom, depois de tudo costurado, claro que tem um monte de parte desfiada, porque eu não passei overlock, como eu já disse, mas vocês podem passar, tá? Eu vou fazer o acabamento final da bolsa. Eu gosto de fazer essa costura antes, porque daí a alça fica bem reforçadinha, tá? Então, vocês vão dobrar aqui. Vamos fazer... Essa aqui vai ser tipo a parte da bainha, tá? Então, vocês façam uma medida que vocês achem apropriado, tá? Ah, as coisas é assim, né, gente? Não tem uma medida específica. Abre a costura aqui da lateral. Aí, vocês vão encontrar ela assim, ó. E colocar um alfinete. Tudo alfinete. Tá? E aí, agora, vocês vão fazer a mesma medida aqui do outro lado. Aí, Laura, mas tu não falou medida, como é que eu vou fazer a mesma medida se tu não disse medida? Vocês fazem assim, ó, vocês dobram um lado e vocês comparam com o outro pra ver se tá igual. Um pouquinho menos. Porque a gente tem que ser prático, entendeu? Eu não sei, se vocês quiserem medir 1 centímetro ou 4 centímetros, ou enfim, qual for a medida da bainha de vocês, beleza, mas eu sou uma pessoa meio sem paciência, assim, sabe? Então, eu vou lá e faço meio que no olho. Com as 2 bordas dobradas, eu já consigo esticar assim, e o resto do tecido se acomoda na mesma medida, geralmente. Aí, eu vou colocar um alfinete aqui na parte da alça. Tá? Chururu. E do outro lado também. Estica aqui as laterais. E aplica aqui o alfinete. E do outro lado também. Beleza, daí o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura embaixo, aqui, toda a volta. Eu vou vir, vou passar toda uma costura aqui. E em cima também. Então, eu vou fazer uma costura aqui, toda a volta, passando pela alça pra segurar mais uma costura pra firmar a alça. E aqui mais embaixo, tá? Eu vou começar pela costura de cima, que eu acho mais tranquila. E vou começar aqui pela lateral pra não ficar um início de costura feio, caso aconteça, né, no meio da bolsa. Então, eu sempre começo aqui pela lateral, onde já tem uma costura, né? Então, vamos lá. Chegando no final, então, a gente faz o retrocesso. E a gente já pode passar pra costura de baixo. Eu já posso tirar os alfinetes também, porque já tá firme essa parte, porque eu passei a primeira costura. Então, vamos fazer a de baixo aqui e ir tirando os alfinetes conforme a gente for passando por eles, tá?
Bom, tá feita aqui então a costura, ó, em cima e embaixo. Fica assim no direito, ó, a alcinha fica por dentro, ó. E não aparece aquele monte de arremate que a gente fez na alça, por isso que eu gosto de costurar ela antes, pra ela ficar firme, mas não prejudicar o acabamento externo, ó. Daí fica assim o outro lado também. E agora a gente vai pra última parte, a gente vai fazer um fundinho na nossa bolsa. A gente vai vir aqui na parte de baixo, que tá a costura de baixo com a costura da lateral, e a gente vai fazer um quadrado. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar a fita métrica e vai medir aqui, pode ser uns 4 centímetros, fica um bom fundinho, tá? A gente vai fazer da costura pra cima, vou botar o 4 ali, vou medir aqui, e da costura da lateral pra dentro. Então, 4 centímetros aqui. Aqui tá a medida dos 4 centímetros, e agora eu vou traçar o resto da linha com uma régua. Pronto, nós temos um quadradinho de 4 por 4 aqui. E aí, eu vou juntar os dois lados do meu tecido, né? Tipo, as duas laterais aqui. Vou juntar a costura bem certinho, as pontinhas das costuras. Estica bem aqui, junta tudo. E a gente vai colocar um alfinete aqui no meio. Tá as duas pontas juntas, ó, os dois lados da bolsa. A gente vai pegar, então, a nossa tesoura de tecido e vai cortar esse quadradinho fora. Pronto. Meu Deus, Laura, tu tirou um rombo da bolsa e agora, socorro. Calma. Abriu aqui, vai ficar cortadas duas partes. O que que a gente vai fazer? Vai abrir esse quadradinho, ó, tava aqui. Eu vou pegar esse lado e esse, vou abrir. Vou juntar a costura do fundo com a costura da lateral. Abre a costura. Abre a costura da lateral também. E a gente vai juntar elas bem certinho, bem bonitinho. E vai colocar um alfinete. Tem que ficar bem perfeitinho essa parte. Senão vai ficar estranho do lado de fora. Então, vocês podem colocar o alfinete de um lado, numa parte, bem no meio da costura aqui na outra parte também. Aí, vocês vão voltar com o alfinete bem no meio dessa costura de novo. Só que mais pra cima, né? Pronto. Ficou assim. Vocês têm que cuidar pra não descosturar muito ali, né? A costurinha que une as laterais. E aí, vocês deixam assim. Faz a mesma coisa do outro lado. Pega a pontinha, pega o outro lado e abre essa costura. E agora, então, a gente vai passar uma costurinha dessa parte até aqui. Uma costura reta aqui, pegando essas duas partes, tá? Passar aqui por cima do meu alfinete com todo cuidado para não quebrar a agulha da máquina. Fica assim, ó, a costura. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Não esqueçam de tirar o alfinete. E agora, a gente já pode desvirar a nossa eco bag. Então tá, ó, pessoal, desvirei, ficou assim, fica aqui assim o fundinho, ó. A galera chama esse fundinho de caixinha de leite. Não sei porquê, tá? Mas eu acho que chamam assim. Fica bem certinho aqui, ó. Fica bem juntinho. Bem bonitinho. Por isso que é importante vocês colocarem o alfinete do jeito que eu falei pra vocês, porque daí fica esse fundinho bem perfeito aqui, tá? Esse é o fundinho da bolsa, ó. Aqui tá a estampinha que eu escolhi no meu. As alcinhas aqui bem bonitinhas, ó. Então tá, pessoal, esse foi o vídeo da semana. Eu trouxe aqui a eco bag pra gente conseguir ver melhor, ó. Ficou assim, as alcinhas, o fundinho dela aqui bem bonitinho, ó. Um lado estampado e o outro lado liso. E aí você pode usar ela pra fazer suas compras, pra ir na feira, pra fazer várias coisas. E aí você não precisa mais utilizar sacolas de plástico, tá?
Eu vou deixar, como eu já disse no início do vídeo, todos os materiais e as medidas aqui na caixinha de descrição do vídeo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou me mandar um direct em qualquer um lá dos dois Instagrams, tem o Lina e Meiga e o Lunarecer, ou deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Eu vou responder vocês sem problema nenhum. Espero que tenha ficado fácil de entender, o jeito que eu expliquei pra vocês. Eu sei que o enquadramento do vídeo não é o melhor, mas, né, no momento é o que eu estou podendo fazer. Espero trazer mais vídeos, assim, fáceis pra vocês. Pelo menos eu considero fácil. Vocês me digam aí o que vocês acham, tá? E espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.